E aí pessoal, tudo bem com vocês? O professor Eurípides aqui da língua inglesa. Hoje nós vamos falar sobre a terceira semana, tá, da nossa aula. E o eixo aqui vai ser ainda na continuação da recepção, produção de textos oral, escritos e os seus gêneros variados da língua estrangeira. Tudo bem, galera? Então olha aqui, vamos continuar aqui com a nossa compreensão oral e vamos seguir aqui com as nossas atividades, tá certo? Nessa atividade, pessoal, as modalidades que serão mostradas aqui serão os outdoors e os flyers, tá certo? Então veja bem, os outdoors são aquelas mensagens, propagandas que eles colocam logo nas saídas das nossas cidades, né, ou na entrada. Seja bem-vindo, compre isso, compre aquilo, quando tem um aviso, tá certo? Para alguma coisa. Então os outdoors são utilizados isso aí. E nós temos os flyers, né? O que são os flyers? Dá a impressão que está voando por aí, né? Ele tem um significado muito amplo, porque ele tem os dizeres de um determinado aviso, um convite, uma venda. São aqueles papéis compridos, menores, aí para te auxiliar, né? Em alguma divulgação que uma pessoa vai fazer ou que uma empresa vai disponibilizar para você, tá certo? Aqui nós temos uma que eu posso caracterizar como sendo um flyer, tá? Esse flyer aqui, ele está querendo passar alguma coisa para você. E nós temos aqui o que? Uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, com predominância da linguagem não verbal, porque o desenho aqui ele está sobrepondo a escrita, tá certo? O desenho está maior. Aí a gente vai dizer o seguinte: professor, a gente pode falar que é uma linguagem mista? Perfeito. É uma linguagem mista, acompanhando linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Aqui, o que você está vendo? Você está vendo a seguinte frase: Thanks for staying at home. Ok, guys? Ou seja, obrigado por ficar em casa. Aqui você está verificando quem que está agradecendo a você. São os profissionais da saúde. Aí nós vamos envolver os enfermeiros, os médicos, aqueles profissionais da administração, não é isso? Por que você acha que ele está dizendo para você obrigado por você ficar em casa? Porque numa pandemia, quando você fica recluso, quando você percebe dessa situação, você não vai lotar os hospitais, você não vai lotar as UTIs, você não vai lotar também os prontos-socorros, porque senão, como é que vai ficar esse profissional? Né? Ele vai ficar muito sobrecarregado e aí pode ser que não faça um bom atendimento, tá certo? Não vai fazer um excelente socorro, não vai conseguir tratar as pessoas do que está sendo passado nesse momento, que é a pandemia, tá certo? Então esse aqui é um conceito mais para que você possa averiguar. Então eu fiz uma contextualização no geral. Quem que está fazendo o agradecimento? Os profissionais que trabalham na área médica. Por que desse agradecimento? Porque você não está, digamos que você está colaborando para que não haja lotação nos locais do trabalho, onde eles trabalham, ou seja, que é o pronto-socorro, os hospitais, tá certo? Os atendimentos de emergência. Tudo bem, galera? Então vamos aqui. Feita essa contextualização para você, veja bem, nós vamos seguir agora com as nossas atividades. Outra coisa, se você quiser pegar essa imagem, basta você posicionar o ponteiro do mouse aqui, que ele vai direcionar você através desse link lá onde foi pego esse encarte, ou, que eu falei para você, esse flyerzinho aqui, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Ele pergunta, marque a opção correta. Dentro da atividade 1, ele pergunta, em relação ao que o cartaz comunica, podemos dizer que... Aí você vai escolher somente uma opção dessas 4 alternativas, tá? Aí a primeira ele diz assim para você, quer ver? Vamos lá. O cartaz fala da valorização dos profissionais de saúde de combate à Covid-19. Então presta bastante atenção. Você vai observar o cartazinho lá. Ele está falando sobre a valorização dos profissionais. Está falando alguma coisa que está valorizando ele aqui? Ou ele está querendo passar digamos assim, um aviso? Ele quer passar para você, por exemplo, um agradecimento ou algo desse, né? O que ele está querendo passar para você? Seria uma informação? Seria um aviso? Olha lá, tá certo? Próximo aqui, vamos lá. O cartaz pede que todos fiquem em casa durante a pandemia. Você viu escrito lá? Fique em casa. O que você acha?
Vamos lá para o próximo. O cartaz adverte dos perigos do coronavírus. Ele está passando uma informação sobre o que esse coronavírus pode atingir a população do modo geral, o que ele vai causar. Ou o cartaz agradece aos que ficam em casa. O que vocês acham? Lembra que eu falei para vocês? Tem a contextualização, não tem? A contextualização está envolvendo a imagem, está envolvendo uma escrita. Beleza, aí você vai ter que contextualizar agora tudo. Você tem que ler e tem que entender qual que é a mensagem. E aí, qual dessas opções aqui você escolheria? Hein? Beleza? Então está explicada essa primeira parte aqui do nosso flyerzinho, né, do nosso cartaz. Galera, a segunda atividade nesse caso aqui, aqui também é um outro informativo, basta você posicionar o ponteiro do mouse aqui, ele vai te direcionar até lá. E nesse informativo aqui, ele está falando, claro, ele já coloca um título bem pequenininho em cima, né, falando sobre o coronavírus 2019. Olha, veja bem que essa imagem ela é interessante, porque ela está nos querendo passar que o coronavírus de 2019, então já está lá, e não é o coronavírus de 2020. Perceberam, né? Então começou lá em 2019 já, tá certo? E nesse flyerzinho aqui, nessa demonstração do aviso, o que ele está querendo nos passar nesse momento, hein? Na segunda opção. Então ele diz o seguinte: We stayed at work for you. Tá certo? Ó, we stay at work for you. Tá ok? O que ele está querendo dizer para nós aqui? Nós ficamos no trabalho. Tá certo? Ó, nós ficamos no trabalho. Tá vendo? Ó, nós ficamos no trabalho. Tá certo? Aí ele vem a segunda. You stay at home for us. Aí ele diz o seguinte: agora você fica em casa por nós. Ou seja, a primeira tradução, we stay at work for you, né? Nós ficamos no trabalho para você. E a segunda opção, ele diz o que lá nesse caso, né? You stay at home for you. Ele diz, agora fique em casa por nós. Agora você fica em casa por nós, tá? Aí você faça a sua tradução levando em consideração o vocabulário, né? Se você conseguiu fazer a compreensão textual desse encarte aqui, beleza? E aí, galera, a mesma coisa vai ocorrer nessa pergunta aqui, ó. Ele diz o seguinte: o cartaz fala de uma troca entre os profissionais da saúde e a população. Claro, tem que haver essa troca, né? Se na primeira parte lá do cartazinho, ó, agora que você vai começar a entender. Se na primeira parte ele diz para você, né? We stay at work for you. Nós ficamos no trabalho para você. E a segunda opção, ele diz, you stay at home for us. Olha o us aí, né? Ele diz o seguinte: agora fica em casa por nós. Beleza? Se ele está dizendo isso para você, agora vamos aos questionamentos. Tá certo? Nós temos 3 questionamentos, mas vamos ver o primeiro aqui, ó. O cartaz fala de uma troca entre os profissionais da saúde e a população. Aí ele pede para você marcar uma dessas opções. É somente uma opção. Ele diz assim: adverte dos perigos da pandemia do Covid-19. Ele está falando disso aqui, pessoal. Aí entra a compreensão textual. Você vai pegar o que o cartaz está falando para você. Tudo bem? Segundo, vamos lá. Fala que os profissionais da saúde fizeram a parte deles e esperam que você faça a sua. É uma contrapartida aqui, ó. Tá vendo? Próximo, vamos lá. Pede para as pessoas tomarem todos os cuidados necessários para evitar o contágio. Perceberam? Das 3 aqui, qual que você escolheria, hein? O que esse encartezinho está querendo passar, né? O que ele está querendo dizer para você? Não é isso? Nós ficamos no trabalho para você. Agora fique em casa por nós. Que mensagem é essa que ele está dizendo, hein? Qual dessas 3 aqui? Adverte, vamos lá, adverte dos perigos da pandemia Covid-19. Fala que os profissionais da saúde fizeram a parte deles e esperam que você faça a sua. Ou pede para as pessoas tomarem todos os cuidados necessários para evitar o contágio. E aí, tá certo? Bom, já dei uma dica aqui para vocês, viu, galera? Já dei essa dica aqui. Vamos lá agora. Segundo o infográfico, galera, infográfico
Info de informação e gráfico são uma série de imagens que vai estar colocada dentro desse encartezinho aqui, tá certo? Às vezes o encarte vem, o infográfico às vezes vem a quantidade de pessoas que foram curadas, a quantidade de pessoas que foram contaminadas, tá certo? O nível de crescimento de uma indústria, a queda da economia, o elevado processo de empregabilidade, tá certo? A inflação que está caindo. Então, às vezes, isso é um infográfico que pode aparecer para você. São todos os dados. Professor, é como se fosse uma síntese? Isso, como se fosse uma síntese, um resumo do resumo, tá certo? Só para você poder entender. Então, encarte é isso aqui, ó. Tá? O encarte está mostrando o que para nós nesse encarte agora? Então ele fala o que? Segundo o infográfico, que é essa parte que eu falei aqui, segundo o infográfico, abaixo que faz parte de um template a ser preenchido, escolha as atividades que mais prefere fazer durante a quarentena. Então, aí é com você, né? Então, dentro desse infográfico aqui, o que mais te atrai, o que mais você faz? O que é que mais você faz, né? Dentro desse encarte aqui. Então, nós temos o primeiro aqui, certo? Está escrito assim, ó, things you can do. O que é isso? Coisas que você poderá fazer, né? Por exemplo, aqui no primeiro é ter a sua aula online, você jogar, você desenhar, você ouvir música, você ler ou cuidar aí do seu jardim, não é isso? O segundo, ele diz o que? Sobre prevention, ou seja, as prevenções, usar máscara, álcool gel, lavar as mãos e se precaver com a medicina, tá bom, pessoal? E o último aqui, o terceiro, está escrito o que lá? Always remember, sempre se lembre ou sempre relembrando. Vai lembrar de quê? De tudo aquilo que você tem que fazer para se cuidar. O que você vai fazer? Tá certo? E aqui, pessoal, é resposta sua. É muito subjetivo isso para você. O que você faz dentre essas opções aqui, né? Aí, o que acontece? A resposta que você vai dar aqui é pessoal, tá certo? A resposta que você vai dar aqui é pessoal. Então, por exemplo, ler um livro, cuidar do seu jardim, ou começar a usar, né? Desenhar, eu acredito que é desenhar e escrever, mas pode ser o desenhar aqui, tá? Você ter suas aulas online, você ouvir música ou jogar games, ok, galerinha? Então essa aqui, ó, esse encarte, recapitulando, do fique em casa, aí ele tem a hashtag, né, stay safe, tá certo? Hashtag stay at home, ok, galerinha? Então esse encarte aqui, parece que ele está te passando, te dando um conselho, né? O que você vai fazer durante a pandemia, o que você vai fazer durante a quarentena, tá bom? Tá explicadinho? Ô professor, isso aqui eu posso marcar qualquer um ou posso marcar tudo? Cara, presta bastante atenção. O que você mais gosta de fazer? Você vai marcar o X aqui, ó, né? O que seu professor gosta de fazer? Bom, eu gosto de, vamos colocar aqui, ler um livro. Eu estou dando as minhas aulas online. Adoro ouvir música. Então marquei 3. Se você achar que gosta de tudo, marque tudo. Mas isso aqui é o que? É uma resposta pessoal. Porque, olha a pergunta, segundo o infográfico abaixo, que faz parte de um template a ser preenchido, escolha as atividades que mais prefere fazer durante a quarentena. Então é você. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Então fica um abraço aqui do professor Eurípides. Bye, bye.